Nessa aula, a gente vai aprender a como usar algumas ferramentas para gerar word lists personalizadas. E para isso, a gente vai usar o Seal, o Crunch e também a gente vai usar uma ferramenta, né? A gente poderia usar Python Scripts, mas a gente vai usar uma ferramenta específica que já está publicada aí no GitHub, que também ajuda a gente a construir essas listas aí de senhas personalizadas, tá? E por que a gente faz isso? Bom, para a gente conseguir customizar e filtrar melhor, né, e aumentar também aumentar nossa probabilidade de encontrar senhas, né, num tempo hábil, certo? Porque se a gente tenta todas as senhas possíveis do mundo, muito recurso e muito tempo seria consumido. Mas se a gente filtra, né, por exemplo, se a gente sabe o nome da vítima, o sobrenome da vítima que a gente quer encontrar a senha, ou se a gente está fazendo um credential spray numa empresa específica, por exemplo, a gente pode usar o nome da empresa, como eu comentei, que é comum do pessoal usar, ou usar os nomes do mês, os nomes dos dias da semana, certo? E isso com certeza reduziria muito as possibilidades de word list e seria muito mais provável de encontrar credenciais válidas, tá? Então vamos lá para o Linux botar a mão na massa. Então vamos lá, Vamos começar pelo Crunch, tá? O Crunch, então, ele já vem instalado com o Linux. É basicamente uma ferramenta aí para gerar word lists baseado em critérios que a gente especifica, tá? O output pode ser enviado para uma tela, para um arquivo ou para algum outro programa, tá? Uma tela seria outro terminal aqui no caso. Então, vamos lá. O uso basicamente do Crunch é Crunch, caracteres mínimos que a gente quer que aquela senha seja gerada e caracteres máximos e as possíveis opções. Então vamos lá. Vamos gerar uma senha simples. A gente pode gerar assim crunch, aí a gente coloca os caracteres mínimos, os caracteres máximos, aí a gente coloca aqui os caracteres que a gente quer que aquela lista seja gerada, tá? Então aqui a gente pode botar, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente quer que as word lists sejam baseadas em números. E aí a gente pode colocar o output, tá? Vou colocar aqui como pins, porque normalmente quando é somente números e uma senha com 6 caracteres, a gente pode chamar de pin, né? Então isso aqui seria muito útil, por exemplo, para a gente fazer brute force de pins, certo? Obviamente, tá? Dando um head aqui para ver as senhas geradas, então, né, se o sistema usa aqui, por exemplo, uma recuperação de senha baseado em 999 mil possibilidades, aqui a gente conseguiria gerar todas elas com o crunch. Outra opção seria, por exemplo, crunch. A gente pode colocar menos caracteres, então 4 até 6. Então ele vai gerar tanto com 6, tanto com 4, tanto com 5 caracteres. Tá? Colocar o alfabeto. Infelizmente aqui não tem uma opção rápida. Então teria que ser A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aqui não tem uma forma mais rápida de fazer isso. E aí gerar o word list. Então, menos o word list. E aí ele vai gerar, e aqui tem o tamanho da lista, né? Aqui já seria uma lista de 2 GB, né? Olha a quantidade de possibilidades que ele vai gerar aqui, né? Deixa eu ver aqui quantos são. 321 milhões de possibilidades. E perceba que ele está gerando de forma rápida, né? 22% já. Eu vou esperar ele terminar aqui e eu já volto. Terminou de gerar. Então vamos ver como é que ficou. Vamos ver em word lists. E aí percebam que ele começou gerando com 4 caracteres. E se a gente botar inteiro, né? Então para ir lá no final da word list, ele terminou com caracteres, né? Porque a gente usou apenas de A a B, de A a Z e de 0 a 9. Se a gente quisesse gerar com 0 a 9 também, a gente poderia colocar aqui 0, 1, 2, 3 até 9, certo? Só que aqui, não sei se essa é a geração de word lists mais úteis, porque de certa forma isso aqui é um brute force também, né? Que ele está tentando um caractere por caractere, né? Mudando apenas um. Então, se a gente quiser criar umas mais específicas, a gente pode pegar essa ideia aqui, por exemplo. Crunch, aí vamos pegar uma quantia de caracteres um pouco maior, então vamos botar aqui 9 caracteres, tá? Quando eu boto 9 mínimo e 9 máximo, quer dizer que ele vai gerar senhas de 9 caracteres. Aí a gente pode botar "-t", "-t" significa que a gente vai usar alguns símbolos especiais que representam caracteres, números ou letras, tá? "-t". Aí vamos botar o nome da empresa, por exemplo, vamos pegar como se fosse a Amazon. Fazer como se estivesse fazendo brute force na Amazon. E aí a gente pode colocar alguns símbolos especiais. Esse símbolo especial aqui é de qualquer número, tá? Isso aqui significa qualquer número. Isso aqui significa qualquer letra minúscula, tá? Vírgula significa qualquer letra maiúscula e til significa qualquer símbolo, beleza? Então, números, letras maiúsculas, letras minúsculas, quer dizer, ao contrário, letras minúsculas, letras maiúsculas e o til acabou não saindo. E símbolos especiais, tá? No caso, deu mais que 9, né? 4, 9, 4,
8, deu 10, né? 10 caracteres, então a gente vai ter que trocar para 10. Se botar aqui, ele até acaba avisando, ó, qual a quantidade de caracteres. Então vamos gerar essa word list aqui, por exemplo, só para vocês verem, né? Isso aqui não é um padrão tão popular, mas só para vocês verem como é que vai gerar. Ó. Então, número, letra minúscula e caractere especial. Então a gente poderia vir aqui, por exemplo, e botar 4 números, tá? Que é muito comum o pessoal usar 2020, 2021, 2022, ou a data do nascimento, o ano do nascimento. Então aqui mais para o começo a gente teria, por exemplo, os anos mais comuns, né? Até algum ano mais antigo assim, que às vezes o pessoal, sei lá, algum acontecimento histórico e tudo mais, tá? Então, e inclusive também é comum de botarem caractere especial no final da word list. Então a gente poderia vir aqui e colocar isso aqui. Então, para cada um desses ele vai colocar um caractere especial agora, ó. Certo? Cada vez aí filtrando mais e deixando mais específico as nossas word lists, tá? Outra ferramenta que a gente tem é o Seal, tá? O Seal ele vai gerar baseado no website, então vamos pegar aqui a própria Amazon mesmo. E dele vai basear com as palavras da página, tá? Com as palavras da página. Então a gente poderia vir aqui, Seal, aí a gente bota o nome do site, "-w", por exemplo aqui Amazon TXT, né? "-w" para escrever. E aí ele vai gerar com todas as palavras, tá? Isso é bom também quando está fazendo o pentest da empresa e a empresa tem um site. Aí tu pode ir lá na empresa específica e colocar e rodar essa ferramenta, porque às vezes, tipo, sei lá, é uma empresa que trabalha com vendas. Aí tu entra lá no site deles, tem vendas, tem comercial, né, nas palavras, tem logística. E é comum que o pessoal, por exemplo, por estar inserido no ambiente, acabe utilizando essas palavras como referência para criar as próprias senhas, tá? Aqui eu não sei se ele vai demorar um pouquinho, até porque o site da Amazon aqui é grandinho. Então vamos esperar e quando terminar aí eu volto com vocês de novo. Bom, acabou que acho que a Amazon não foi uma boa ideia, porque o Seal por padrão, eu dei uma olhadinha e ele vai recursivamente em alguns links, tá, que estão no site, então a Amazon aqui deve ter milhares de links associados com ela, tá? E é de certa forma um source code bem grande. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e usar o "-d" para mandar, né, o Seal ser um pouquinho menos profundo, então não ir em tantos links, né? Porque acho que ele vai em 2 camadas por padrão, tá? Então ele vai entrar no link, e no link ele também vai pesquisar sobre possíveis palavras, mas a gente pode, por exemplo, pegar um site um pouquinho mais fácil aqui como exemplo. Então vamos pegar, por exemplo, vamos pensar num site aqui do Brasil, vamos pesquisar consultoria, vamos pegar o próprio site da Cat22, né? Por que não? Cat22, Learn Words. "-w cat22.txt", e vamos ver qual que é o resultado que ele traz pra gente. Muito mais rápido, né? E aí percebam que ele pegou então algumas palavras-chave aí interessantes pra gente, que a gente pode eventualmente usar também no nosso brute force. Vamos ver quantas palavras ele acabou pegando aqui. 2083. Beleza. Inclusive a gente poderia, por exemplo, pegar essas palavras aqui, usar como input para passar nas outras ferramentas, né? Para passar, por exemplo, no Crunch. Aí para finalizar, pessoal, eu quero mostrar uma ferramenta para vocês, que a gente pode baixar ela aqui. Vamos pesquisar Word List Generator, que é essa BOP CSCRK. Tá? É uma ferramenta que ela gera word lists, pode vir aqui em instalação, que ela gera word lists personalizadas com base no input. Se eu der esse errinho para vocês, vocês podem vir aqui e dar um break system packages, como está escrito aqui, tá? Que ele resolve esse erro. E aí, isso aqui é um gerador de word lists personalizadas, então a gente pode vir aqui e usar BOPs, né? CRK-I para abrir o menu interativo. E aqui ele pede algumas informações. Então, password mínimo, né? O mínimo de comprimento de senha. Vamos botar 4 e vamos botar o máximo 6, por exemplo. Primeiro nome. Vamos supor que a gente quer descobrir a senha do usuário Arthur do nosso sistema. Então, posso vir aqui, Arthur. Nome do meio é Arthur, Renato. E o último nome Silva, né? Arthur Renato Silva. Imagino que seria um da Silva, mas tudo bem. Dia, então dia do nascimento dele, vamos supor que a gente saiba aqui então, vou botar 5/5/2000, artistas que ele gosta, então, não sei, Slipknot,
em algumas outras palavras relevantes. Então vamos supor que a gente saiba o nome do cachorro dele, por exemplo. E daí o cachorro dele se chama Afonso, a gente vai lá e bota Afonso. Você quer fazer transformações lit? Lit é quando você bota uma letra no lugar de uma letra, né? Um número no lugar de uma letra, por exemplo, em vez de botar a letra E, você coloca o número 3. Então sim, você quer fazer transformações de case, né? Tipo, trocar algumas letras de minúsculo para minúsculo, de minúsculo para maiúsculo? Sim, queremos. E quantas palavras você quer combinar? No máximo, vamos botar duas, até porque a gente só inseriu duas aqui, mas você pode inserir mais de uma letra, mais de uma palavra separando por vírgula, né? No nosso caso, então vamos dar só um enter aqui. E o output pode ser tmp.txt, pode ser arthur.txt, né? Já que a gente está fazendo a worklist por Arthur. Ele gerou algumas palavras, não muitas, mas a gente vê aqui que, por exemplo, ó, Afonso gerou algumas possibilidades com Afonso, com Silva, que é o sobrenome dele, com Renato, que é o nome do meio, tá? Isso aqui sim é uma worklist bem mais específica, tá? Até por isso que tem menos possibilidades. Então o que a gente pode fazer agora é fazer um Hydra no usuário. Então vamos lá, em -A, -L, é o Arthur, né? -P maiúsculo arthur.txt, ssh.barra e o nosso endereço. E vamos ver se a gente descobre a senha do Arthur. Bom, pessoal, voltei aqui porque demorou um pouquinho. E na real, né, percebam que a gente acabou encontrando então a senha do usuário Arthur. Basicamente era o sobrenome dele, só que com, por exemplo, letras e algumas letras maiúsculas e algumas minúsculas. Se a gente conectar no Arthur, a gente vai ver que funciona. Então é SILVA maiúsculo 4. Beleza. A questão, pessoal, que demorou um pouco, porque por padrão, tá, nessas versões mais modernas dos SOs, principalmente o Kali, que já é um sistema de segurança por si só, percebam que, né, apareceu cada tentativa aqui porque eu rodei o comando com a flag "-v" maiúsculo para a gente ver. A "-i" serve só para passar esses 10 segundos aqui desse arquivo, porque tem um arquivo que ele lembra dos ataques que tu fez anteriormente, tá? E daí ele acaba lendo e esperando 10 segundos antes de começar o ataque que está sendo refeito, e tu pode usar o "-i" para, enfim, passar esses 10 segundos. Por padrão, se a gente vir aqui no arquivo etc sshadconfig, o Kali ele vai vir assim de vocês, ó, max auth try 6, tá? Então ele vai limitar as tentativas do usuário para 6 tentativas, tá? Em determinado tempo de tentativas, né? Um determinado intervalo de tempo, tá? Por isso que eu acabei vindo aqui e mudando para 30 mil, por exemplo, né? Ou 300 mil. É raro que alguém venha aqui e coloque tantas tentativas, mas é comum também que o próprio sistema, inclusive está pedindo o sudo aqui, que o próprio sistema venha, né, sem uma quantidade máxima de tentativas configuradas, tá? Nesse caso, essa versão do Kali veio, por isso que se você rodar com o Kali padrão, por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei aqui, vai falhar, tá? E é justamente isso que ajuda a mitigar a força bruta, certo? Porque com aquela configuração eu não consegui descobrir a senha do Arthur. Ou eu ia descobrir de modo muito lento, né, baseado nas quantidade de tentativas que eu teria naquele intervalo de tempo, certo? E é isso que a gente vai falar na próxima aula. A gente vai falar um pouco sobre possíveis mitigações de ataque contra a força bruta. Mas então essa aula aqui foi isso. A gente conseguiu gerar algumas wordlists personalizadas aí bacanas.